Nós vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 16. Esse capítulo é extenso, mas a gente vai ler ele todo para a gente entender o processo da expiação. O que significava esse dia da expiação no tempo de Moisés, na era da lei, né? Eu vou ler, os irmãos acompanham. E o Senhor falou a Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim Arão entrará no lugar santo com um novilho para oferta de pecado e um cordeiro para oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho e terá calções de linho sobre a sua carne e cingirá de um cinto de linho e com uma mitra de linho se vestirá. Essas são as vestes santas. Portanto, banhará a sua carne na água e então os vestirá. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta de pecado, e um carneiro para oferta queimada. E Arão oferecerá um novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. E ele tomará 2 bodes e apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório, deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta de pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo no altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e trará dentro do véu, e colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho e o espargirá sobre o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá o sangue com o seu dedo 7 vezes. Então ele tomará o bode de oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Fará com que o seu sangue, como ele fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo lugar santo, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões, em todos os seus pecados. E assim ele fará o tabernáculo da congregação entre eles e no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia e tenha feito expiação por si e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá do altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. E ele espargirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e purificará e santificará da impureza dos filhos de Israel. E quando ele acabar de reconciliar o lugar santo e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo, e Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, em todos os seus pecados, e colocará sobre a cabeça do bode, e enviará pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles, até uma terra não habitada. Então enviará o bode ao deserto.
E Arão virá ao tabernáculo da congregação e despirá as vestes de linho que colocou quando entrar no lugar santo, e ali as deixará, e banhará a sua carne com água no lugar santo, e vestirá as suas vestes, então sairá, e oferecerá a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo, e a gordura da oferta pelo pecado, e a queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E o novilho para a oferta de pecado e o bode para a oferta do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levantados por alguém que fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles e a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. E isto vos será por estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, ou estrangeiro que peregrine entre vós, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto será um sabático de descanso para vós, e afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido, e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, e colocará as vestes de linhos e as vestes santas. E ele fará uma expiação para o santo santuário, e ele fará expiação para o tabernáculo da congregação e para o altar. E ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto eterno, porque expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez no ano, e ele fez como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Leitura extensa. Os irmãos entenderam tudo? Olha, aqui tem um passo a passo, né, irmãos? Que Deus deixou para Moisés, para transmitir para o povo, sobre a lei, a oferta de sacrifício pelo pecado. Mas quando olhamos aqui para o Antigo Testamento, nós vamos abordar daqui a pouco essa leitura que nós fizemos, Levítico capítulo 16, nos vem a pergunta sobre a salvação no Velho Testamento, né? O que acontece com os que estavam antes de Jesus? Porque nós sabemos que após Jesus, a salvação veio por nós por intermédio da graça. E a Bíblia fala que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, a gente fica com essa pergunta: mas e quem não conheceu Jesus? O antes? Como é que a salvação se deu por intermédio deles? Daí, irmãos, a gente pesquisando um pouco, eu fui ver o conceito de salvação no Antigo Testamento. O conceito de salvação no Antigo Testamento, ele vai abranger várias coisas. A salvação, ela pode ser uma libertação, um livramento, uma segurança ou um bem-estar. Quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 14, verso 30, a Bíblia fala assim, ó: assim naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Olha para os irmãos ver. Salvação para eles ali era uma libertação. Se eles pudessem ser livres da escravidão que eles estavam ali no Egito, eles já teriam sido salvos ali da mão dos egípcios. Isso, nós estamos falando da salvação humana. Humanamente, não de alma. A alma a gente vai chegar no final aqui para ver como é que eles foram salvos. Mas, olhando nesse conceito de salvação, se isso também se aplica para nós na atualidade. Quando o Senhor nos tirou de lá do mundo, do Egito, e trouxe-nos para sua casa, isso também foi uma salvação. Ali começou o processo de salvação. Ele salvou-nos. E a salvação pode ser entendida também como um processo de livramento, de libertação.
Quando o Senhor livrou eles, tirou eles, libertou ali da mão dos egípcios, e depois quando eles estavam fugindo, indo embora, saindo do Egito, Faraó reúne todo o exército e faz o quê? Não, vamos atrás de volta, né? E a hora que o Senhor abre o Mar Vermelho, e o povo de Israel passa, atravessa o mar, e depois as águas encobrem os egípcios, ali o Senhor salvou eles pela segunda vez. Deu um livramento para eles. Então olha para os irmãos ver que esse conceito de salvação, ele tem várias vertentes. Se a gente talvez conversar com uma pessoa que está num estado de depressão, em apuros, tantas outras coisas, talvez essa pessoa falasse, o Senhor me salvou de uma depressão profunda. Aquele que está na droga, o Senhor me salvou de um vício que eu estava. E por aí vai, o que está na jogatina. O Senhor me livrou de todo esse vício da prostituição. O Senhor me salvou ali da prostituição, desse lamaçal de pecado. E ali não era diferente esse conceito. Quando Jonas estava lá dentro do ventre do grande peixe, depois nos evangelhos vem falar de uma baleia, né? O Jonas ele fala assim, ó, em Jonas capítulo 2, verso 9. Mas eu sacrificarei a ti a voz de ação de graça, eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. Jonas proclamou isso daí lá. Irmãos, olha a situação, e eu fico imaginando a situação de desespero de Jonas dentro daquele ventre ali. Ele ia pensar em quem? Ele ia falar, bom, se eu ficar mais um pouco de tempo nesse peixe aqui, vou morrer. Então ele começou a clamar a Deus. Ó Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Senhor, eu vou voltar pelo teu caminho. Senhor, me manda de novo lá, que eu vou fazer a tua obra. Pô, o Senhor cuspiu ele fora. Então ele tinha certeza, a salvação dele dentro daquele lugar só podia vir de Deus, irmãos. Ninguém ia pescar aquele peixe, abrir a barriga do peixe para salvar Jonas. Não é? Então, o conceito de salvação é uma coisa bem abrangente, irmãos. Quando o povo pelejava em guerra, quando Davi foi pelejar diante de Golias, todas as pelejas que aconteceram, tudo isso foi salvação, foi livramento que o Senhor deu. Mas olhando mais para Levítico capítulo 16, que é o enfoque aqui nessa manhã, porque a gente tem um conceito errado na nossa cabeça de pensar que o povo era salvo pela lei. Isso é um conceito errado, porque a gente olha o Velho Testamento, a primeira coisa que nos aflige a mente é a lei. Então a gente já logo pensa, olha, o povo provavelmente foi salvo por obedecer à lei. Mas vamos ver. E vamos falar então sobre o dia da expiação. Para os irmãos, eu quero falar para os irmãos entender qual que era o processo para ter o pecado perdoado. E daí depois a gente tira a conclusão. Será que é possível ser salvo pela lei? Nós vamos falar aqui só sobre o dia da expiação, irmãos. A Bíblia é o livro de Levíticos, que é o livro dos Levi, né? Livro da lei. Cada capítulo dele abrange uma coisa. Vocês querem ver? Só para fazer um resumo rápido sobre o livro de Levíticos. Daí a gente vai tirar a conclusão de se é possível ser salvo pela lei. Se a gente olhar o livro de Levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 6, até o capítulo 7, ele traz a lei sobre os sacrifícios e o sacerdote, instrução de diferentes ofertas, regulamentação para o sacerdote. Do capítulo 8 até o capítulo 10, ele fala sobre ordenação e ministério do sacerdote, consagração de Arão, a dedicação do tabernáculo e uma advertência sobre a imoralidade no sacerdócio. Do capítulo 11 até o capítulo 16, ele fala sobre a lei da pureza, que é os animais limpos e impuros, a purificação pela limpeza e a regulamentação do dia da expiação. E do capítulo 17 até o 27,
ele fala sobre os requisitos de Deus para a santidade. Reverência pelo sangue, obediência aos mandamentos do Senhor, adoração e fazer cumprir os votos. Olha só, o que o livro de Levíticos inteiro abrange, irmãos? Então, a primeira coisa vem nos à cabeça, será que seria possível ser salvo pela lei? Será que o nosso pensamento, provavelmente, quem estava antes de Jesus, a lei o salvou? Vamos ver. Falando sobre o dia para a gente falar sobre o dia da expiação, a primeira coisa que a gente deve entender é o significado dessa palavra. Expiação é uma palavra pouco usada nos dias hoje em dia, né, mas que tem um forte significado na Bíblia. Expiação é quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido. Ele se reconcilia com o pecador através do sacrifício de um substituto. Ou seja, nesse caso, Deus aceita o animal, aceitava, né, o animal que era sacrificado no lugar do pecador, que deveria morrer por conta do seu pecado, mas que é salvo por esse substituto que morre no lugar dele. Então, olhando para a expiação, nada mais é que Deus pediu um animal, e esse animal morreria pelo pecado daquele pecador. Imagina nos dias de hoje, se nós vivêssemos na época da lei ainda, esse céu ia ficar repleto de fumaça, né? Todo mundo ia montar um incensário atrás de casa lá, falou, Senhor, eu briguei com meu vizinho, vai lá e pega lá um cabrito, um bode, tadinho do bichinho, o bichinho que sofre, né? Tufim mata lá, não vou brigar mais. Senhor, essa noite eu briguei com a minha esposa. Outro dia vai lá, ofereceu uma oferta de sacrifício. Então, irmãos, olha o que Deus nos livrou quando nós olhamos para isso, para o sacrifício de Jesus. Porque ele foi o bode expiatório. Jesus foi o substituto lá, o cordeiro morto. Aleluia. Olha do que Deus nos livrou. Então, olhando para isso, para esse significado aqui, e olhando agora para o povo do Antigo Testamento, eu vejo que a expiação, o processo de expiação, Deus deixou um indício de que seria necessário que um animal morresse para perdoar o pecado, lá em Gênesis, capítulo 3. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala, meus irmãos, que Adão foi lá, pegou a Eva, cataram umas folhas de figo, porque eles viram que estava nu, e sabia que ia receber a visita do Todo-Poderoso no jardim, e tiveram vergonha. Então pegaram umas folhas de figo e cozeram essas folhas e fizeram vestimenta para eles. E quando Deus chega lá, procurando Adão, tudo isso, daí lá no versículo 21, a Bíblia deixa registrado que para Adão e também para a sua mulher, o Senhor fez vestes de pele e os vestiu. Então aqui a gente vê, irmãos, a gente vai ver por que o animal é usado para o sacrifício. O Senhor pegou a pele dos animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então isso já vem denotar que o Senhor exigiria um sacrifício para que o pecado fosse coberto. Então esse é uma das primeiras evidências bíblicas de expiação. Quem matou esse animal para que esse animal pudesse cobrir a vergonha de Adão e Eva do que eles fizeram? O próprio Deus. O próprio Deus foi lá, matou o animal, tirou a sua pele, fez vestimentas para Adão e fez vestimenta para Eva. Isso que aconteceu. Então a gente olha para o capítulo 16, depois de Levítico, nós vemos aí uma instrução de Deus para Moisés, e Moisés instruindo o povo. Falou, agora é oficial. Vamos ter que oferecer oferta de sacrifício perante os nossos pecados. E deixou como estatuto perpétuo. E isso aí ficou certo que até o 7º mês, ao dia 10, a Bíblia fala que afligireis as vossas almas para oferecer afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então esse dia era proibido fazer tudo, irmãos. Era o dia da expiação.
E o sétimo mês, no calendário judaico, é o Trissi, que é o mês de setembro. Esse é o sétimo mês do calendário judaico. Então, no dia 10 de setembro, era feito, 10 de setembro do nosso calendário, o calendário deles é o Trissi, era separado esse dia para o dia da expiação. E como que dá, irmãos? Tinha regras, a gente leu aqui. Esse capítulo ele é muito extenso, a gente leu todas essas regras aqui sobre esse sacrifício. Em Levítico 16:4, diz que o sumo sacerdote se banhava e depois dele se banhar, ele vestia as suas vestes. Quem teve quarta-feira lá em Bublin aprendeu sobre as vestes do sumo sacerdote. Aquela mesma veste. Ele vestia essas vestes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele se sacrificava por si mesmo um touro como oferta pelo pecado. Levítico 16:6. Ele ia lá e sacrificava um touro como oferta do seu próprio pecado. Levítico 16, do 12 até o 14, fala que ele entrava no Santo dos Santos e salpicava a arca da aliança com o sangue do touro. Olha tudo que tinha que ser feito. E depois aqui no versículo 7 até o 8, fala assim, ó, que ele pegava os dois bodes. Um seria o bode emissário e o outro o bode expiatório, que seria sacrificado pelo povo, pelo pecado do povo. Esses dois bodes, um bode expiatório e o outro bode emissário. Esse bode emissário que era soltado no deserto, ele tem uma forte ligação com Jesus Cristo. Porque quando Jesus foi ser batizado, João Batista estava lá batizando as pessoas ali. Quando ele olha Jesus vindo, o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse bode, irmãos, o bode que era lançado, o bode emissário, esse bode ele pegava o pecado do povo e ia para o deserto. E quando João olha de longe, Jesus vindo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E o bode expiatório, então, era sacrificado pelo pecado do povo. Levítico 16, 9 e 14. Daí Levítico 16, 15 diz que o sumo sacerdote ia até os santos dos santos e aspergia o sangue no propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca da aliança. Ele ia lá e colocava o sangue do bode. Depois 16:6 fala aqui, ele saía para a parte externa da tenda e salpicava esse sangue. Ele ia para fora da tenda e ia salpicando esse sangue. Depois Levítico 16:18 fala, no pátio do tabernáculo ele aspergia o sangue no altar do holocausto. Tinha um altar do holocausto lá, ele tinha que ir lá aspergir o sangue desse bode também. E depois Levítico 16:21, ele confessava os pecados do povo e colocava a mão na cabeça do bode emissário. Vamos, olha, para a gente ver a mão de obra, né? Vamos pensar assim, que era pelo povo pecar. Daí depois já fala aqui, ó, Levítico 16, 21, 22 fala que o bode emissário era enviado pelo deserto. Depois fala, o sacerdote tira as vestes de linho, se banhava e colocava novamente suas roupas. E depois ele oferecia holocausto para o povo. Isso aí tinha que acontecer uma vez por ano. Logo, irmãos, isso era estatuto, era lei para o povo, porque se não há lei, o povo não obedece. Então, isso era lei. Tinha que ser feito até a vinda de Jesus. Depois de Jesus, nós fomos livres disso. Mas nós olhamos que tudo isso acontecia, irmãos, para que o povo tivesse obediência a Deus. Mas uma vez por ano era necessário fazer esse sacrifício. Então, no livro de Hebreus, vem falar que
Hebreus capítulo 10, do 1 ao 4, ela vem trazer uma luz para a humanidade atual. Ela fala o seguinte: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem das exatas coisas, não pode nunca, com o mesmo sacrifício que era continuamente oferecido de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teria deixado de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas esse sacrifício a cada ano se recordam do pecado, porque não é possível que o sangue de touro e de bodes tire pecado. Olha para os irmãos aí. O escritor dos Hebreus deixou bem claro. Ele faz uma pergunta aqui ainda. Ó. Se ainda fosse, se fosse uma coisa eficaz, o sacrifício pelos pecados, não teria deixado de ser oferecido? Se tivesse uma eficácia grande, irmãos, eu chegava diante do sumo sacerdote e falava: olha, eu pequei, está aqui a minha novilha, o meu bode, oferece para mim o sacrifício. Ele ofereceria o sacrifício, os meus pecados seriam apagados e seriam esquecidos. Mas se era feito de ano em ano, é porque continuavam a pecar. É a mesma coisa, irmãos, quando a gente se remete ao catolicismo romano, a confissão para o padre. Todo ano estão lá. Todos os meses, né? Eu lembro que na escola tinha uns meninos que estudavam comigo que eram católicos. E eles faziam catecismo, que é a primeira comunhão. Eu não sei muito, irmão. Daí ele falava, olha... Daí o menino falava assim, olha... nós marcávamos, vamos jogar bola sábado, tal. Ah, não vai dar. Sábado é dia de eu confessar. Mas, homem, confessar o quê? Não, tem que ir lá confessar os meus pecados. Daí a gente ficava brincando, nós ficávamos zoando esses meninos. Falava assim, olha, chega lá pro padre e fala pra ele que você colou na prova de geografia, viu? Olha, chega lá, fala pra ele que você fez na hora do intervalo, hein? E nós ficávamos brincando com eles. E olha só, irmão, que coisa mais insignificante. Insignificante. Qual o sentido de tudo isso? Daí vai lá, e o padre está na cabininha lá, né? Senta do lado. Olha, então eu fiz isso. Daí depois ele fala, então tá bom, então vai lá, reza 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, enrola o terço na mão, tal, e tá livre dos seus pecados. Irmãos, a pergunta que eu faço, que autoridade tem alguém para o homem para perdoar pecados? A mesma coisa se eu e o pastor Lucas, eu chegava aqui, pastor, eu queria que o senhor orasse para mim, para perdoar os meus pecados. A autoridade que Deus deixa para qualquer um aqui é orar pelas pessoas. Mas perdoar pecados, a gente não tem essa autoridade. O máximo que você vai fazendo oração, Senhor, perdoa-lhe os pecados. Está na mão de quem? Do Senhor, está na mão de Deus, irmãos. Não é na minha e na sua. Jesus, quando esteve no mundo, a passagem quando aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico e abriram o telhado e desceram aquele paralítico na sala onde Jesus estava, quando Jesus olha para aquele paralítico, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Filho, perdoado te são os teus pecados. Daí a Bíblia fala, irmãos, que os fariseus internamente, nos seus corações, começaram a murmurar. Falar, quem é esse? Quem ele pensa que é para perdoar pecados?
Mas para que eles entendessem, irmãos, que era Deus que estava ali, encarnado, Jesus pegou e falou assim, ó, para que vocês saibam que aquele que me enviou tem poder nos céus e na terra, falou, até te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Porque Jesus conheceu o coração de todos aqueles ali que estavam murmurando, dizendo que Jesus não tinha autoridade para perdoar pecados. Então, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que ele faz essas coisas para mostrar que todo o poder está na mão deles. Aleluia. Mas por mais que, por intermédio da pessoa do pastor Lucas ou de qualquer um dos irmãos, Jesus cure através da oração, Jesus faça qualquer coisa, isso não dá o direito de acharmos que temos poder de perdoar pecado. Esse poder pertence somente a um. Pertence somente a Deus, irmãos. Somente a Deus. É só Ele que tem poder de perdoar pecado. Aleluia. Deixa eu ver, que já é 10h30. Hoje eu vou acabar mais cedo, porque outra vez eu passei do horário, né? Mas eu vou acabar mais cedo para a gente ter um intervalo antes do culto aí, para os irmãos poderem ir ao banheiro e fazer... Está preparado para o culto das 11, né, pastor? Mas vamos lá. Para a gente chegar na parte final do nosso estudo, nesse conceito da salvação. Eu pus aqui um conceito de salvação no Antigo Testamento, a parte B. Já que o dia da expiação era um dia para obter perdão dos pecados. O dia da expiação era para perdão dos pecados, não era para salvação. Tem pessoas que acham que a expiação, o sacrifício, o holocausto que o sacerdote fazia, já dava direito a essa pessoa ser salva. Até porque, antigamente, na época da lei, nem todos seguiam a lei. Quantas pessoas roubavam, pecavam, faziam tantas outras coisas, e não iam oferecer oferta de sacrifício pelos seus pecados. Mas tinham os religiosos, esses ofereciam. Esses iam levar suas ofertas. Mas o perdão dos pecados não dá direito a eles de salvação. E conosco não é diferente, irmãos. Jesus nos perdoou? Perdoou. Quando pecamos, o que fazemos? Vamos orar e pedir perdão. Ele perdoa? Perdoa. Mas isso é condição para ser salvo? Não. Perdão de pecado não salva ninguém. O perdão do pecado é uma motivação para que você continue caminhando com ele. 1 João capítulo 2, verso 1, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele já deixa claro, não pequeis, mas se pecarmos. Ele pôs um se pecarmos por quê? Porque ele sabia que nós iríamos pecar. Aleluia. Mas ele é fiel e misericordioso e nos perdoa. Amém? Então, o dia da expiação, ele não servia para ser salvo, somente para obter perdão dos pecados. Logo, podemos observar que através de registro de Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, a salvação só era possível mediante a fé em Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. E graças a Deus por isso, meus irmãos. A galeria da fé, se nós olharmos, boa parte dela remete ao quê? A fatos acontecidos no Antigo Testamento. Primeiro ela começa, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das quais não vista, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não serão feitas das coisas que aparecem. Ela começa pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim.
pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os dons, através disso, depois morto, ainda fala. Então nós vemos que pela fé, Abel foi salvo. Foi pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então foi por quê? Pela fé que Enoque foi trasladado, foi pela fé que ele foi salvo. Daí vem o 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Daí vem pela fé Noé, tendo sido avisado. E aí vai, irmãos. Se nós olharmos Hebreus capítulo 11, inteirinho. Tudo foi feito pela fé. A salvação não seria diferente, irmãos. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa da perdição humana, por causa do caminho que eles tinham tomado, ali nós vemos que nenhuma alma foi salva. As que foram salvas, Deus alertou para que saíssem de lá. E olha para os irmãos ver. Ali ninguém se salvou. Ali não existiu o exercício da fé. Não criam mais em Deus, tomaram rumos diferentes. Então por que Deus os salvaria? Se não estavam crendo nele. Então veio-se a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Então por aí nós vemos que a salvação não é por ofertas de sacrifício. Oferta e sacrifício é para perdão de pecado. Salvação é só mediante fé. Romanos 3, 14 e 15 diz assim, ó. Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anula a promessa, porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Porque a lei opera a ira. Se tem lei, irmãos, tem que ser seguida. Porque Paulo diz aqui aos romanos, se não há lei, então não há transgressão. Se Deus não deixasse o livro de Levítico, se Moisés não escrevesse esse livro, não escrevesse essas leis para que o povo seguisse, o povo podia tomar o rumo que eles quisessem. Não seria transgressão nenhuma. Eles não estariam violando nenhuma regra. Imagina se nós vivêssemos no mundo sem regra. Essa rodovia do lado aqui, esse pedaço é 70 por hora, depois chega ali embaixo vira 40. Se não existisse regra, alguém ia passar 200 ali e ninguém ia poder falar nada. A polícia não ia poder multar, nada poderia acontecer. Então, Paulo deixa claro, pois onde não há lei, não há transgressão. Mas ele fala assim, aonde a lei opera a ira. Porque nem todos querem obedecê-la. Daí Paulo fala assim, ó, e os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anula a promessa. Então, se tudo que nós tivéssemos fosse herdado por lei e não por fé, a fé é em vão, irmãos. Imagina se obedecer a lei desse livre acesso ao céu. Olha, eu sou um obediente da lei e com isso eu vou ser salvo. Irmãos, ia estar Deus, ia estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos no céu. Porque depois que Adão e Eva violaram os preceitos, violaram a regra, o pecado entrou na humanidade. E se o pecado entrou, irmãos, agora fica bem claro que todos pecaram e destituídos. Quando é destituído, eles estão fora da glória de Deus. Aí depois ele vem, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Mediante a fé. Então, irmãos, é pela fé. A salvação no antigo tinha que ser obtida através da fé. Senão ninguém conseguiria ser salvo. Imagina se Abraão recebesse uma promessa de Deus por via de lei e não por fé. Logo a fé de Abraão seria vã no Senhor e jamais seria possível fazer dele uma grande nação, uma vez que ele mesmo seria incapaz de cumprir a lei. Romanos 4, 16, 17 deixa claro que o patriarca
que o patriarca creu em Deus e que do nada tudo criou e vivificou dos mortos. Então imagina se Deus fizesse uma promessa para Abraão diante da lei. Olha, Abraão, escrevi aqui nessa tábua que eu vou fazer de você uma grande nação, que você vai gerar um filho e esse filho vai ser o herdeiro da terra pela lei. Mas para isso, Abraão, você vai ter que cumprir isso. E passasse um monte de mandamento para ele. O que seria de Abraão? Será que ele seria capaz de cumprir todos esses mandamentos que talvez Deus deixaria para ele que cumprisse? Então, irmãos, nós vemos que desde a antiguidade até os dias de hoje, o que opera na vida do ser humano é fé. Aleluia. A Bíblia fala que foi pela fé que Abraão creu, irmãos. Foi pela fé que quando ele e a sua mulher, já velhos, ali conseguiu conceber o filho da promessa. Aleluia. Que pela fé, irmãos, através dele o mundo foi povoado. Aleluia. Aleluia. Deus falou para Abraão, olha, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia, Abraão, você não vai conseguir contar. Isso daí vai ser a tua posteridade. É isso que o Senhor prometeu para a vida de Abraão, irmãos. E Abraão creu através da fé. Aleluia. E nós vemos as promessas de Deus se cumprindo na vida de Abraão até os dias de hoje. Amém? Então, irmãos, que a gente possa, nessa manhã, sair daqui ciente de uma coisa. A salvação, irmãos, é por intermédio da fé. No domingo que vem a gente vai aprender sobre a salvação no Novo Testamento, como que ela passou a se dar. Jesus veio ao mundo. O que Jesus fez, o sacrifício de Cristo, o significado que tem tudo isso para nós entendermos que a salvação veio até nós também. A salvação para nós também é mediante a graça, por meio da fé. Aleluia. Mas, porém, agora a gente não precisa mais procurar o sumo sacerdote e trazer uma novilha, trazer um boi, trazer um cabrito, o que for, trazer uma pomba, trazer tantas outras coisas e pedir para ele oferecer para nós. Eu vejo hoje, nos dias de hoje, religiões, que temos muitas que vivem baseadas na lei, guarda sábado, faz tantas outras coisas, não come carne de porco, como eu falei na sexta-feira, faz tantas outras coisas, mas violam a lei em outras partes. O apóstolo Paulo fala que se nós quisermos viver da lei, podemos viver, mas temos que cumprir ela inteira. Não podemos defraudar uma vírgula dela. Então, irmãos, é melhor viver da graça mesmo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.